boa tarde, o meu nome é Fernanda Ferreira Dias e, em nome da Direção-Geral das Atividades Económicas, vamos dar aqui início ao nosso evento, ao nosso workshop sobre o rótulo ecológico da União Europeia, que é um tema que aqui nos ocupa de forma muito intensa na nossa Direção-Geral. Este workshop integra um ciclo de eventos que podem encontrar no nosso website com o título REUE 2022, ou seja, Rótulo Ecológico da União Europeia 2022, e insere-se num conjunto de workshops que nós estamos aqui a organizar, neste caso com o nosso parceiro Turismo de Portugal. Na passada sexta-feira, no dia 20 de maio, celebrou-se o Dia Europeu do Mar e, tendo por pano de fundo este tema, estamos aqui a fazer hoje a nossa sessão sobre o tema dos mares, do oceano e as oportunidades e desafios que colocam à nossa economia. A sustentabilidade dos ecossistemas marinhos e costeiros é fundamental para o desenvolvimento, como disse, da nossa economia, muito em especial do que é designado por economia azul, onde o turismo desempenha um papel preponderante. Tanto a Direção-Geral das Atividades Económicas como o Turismo de Portugal têm a missão de promover um desenvolvimento económico mais sustentável e quisemos assinalar esta data em parceria, organizando então este workshop para a promoção do rótulo ecológico da União Europeia junto dos alojamentos turísticos e junto também do dia em que se assinala o Dia Europeu do Mar. Mais recentemente, e em março, portanto no final de março, no dia 30 de março, a Comissão Europeia apresentou um pacote de medidas que tem por objetivo que os produtos sustentáveis se tornem na norma para impulsionar modelos económicos circulares e para, no fundo, capacitar empresas e consumidores para esta transição ecológica e, portanto, este pacote surge no âmbito da estratégia de crescimento da União Europeia, surge no contexto do Pacto Ecológico Europeu e é um roteiro para tornar a nossa economia, a economia da União Europeia, mais sustentável, transformando os desafios climáticos e ambientais em oportunidades para esta intervenção política e económica. Aqui em Portugal, a Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia e do Mar é o organismo competente nacional para este tema do rótulo ecológico da União Europeia e somos nós que, no fundo, apreciamos as candidaturas que se nos são apresentadas e somos o interlocutor único junto das instituições europeias, nomeadamente da Comissão Europeia, para a atribuição deste selo de excelência que é o rótulo ecológico da União Europeia. No caso de hoje, associámos-nos ao Turismo de Portugal para desenvolvermos ações de promoção deste selo de excelência do rótulo ecológico, tendo em conta que é um instrumento voluntário muito reconhecido, cumpre com critérios muito estritos internacionais e europeus e tem também por objetivo promover a sustentabilidade e a descarbonização da economia. No plano de trabalhos da própria União Europeia, no contexto do rótulo ecológico, para o quinquênio que se desenvolve entre 2020 a 2024, reconhece-se a necessidade de promover mais o rótulo ecológico da União Europeia como um instrumento de política de produção e de consumo sustentáveis. E é isso mesmo que nós hoje aqui estamos a fazer, além de que a Comissão Europeia está a propor a alguns Estados-membros, onde se inclui Portugal,
uma campanha de promoção do turismo sustentável que foi lançada também em março de 2022, há poucos dias, com 8 Estados-membros. Portugal faz parte desse grupo e visa, sobretudo, promover o rótulo ecológico da União Europeia junto de alojamentos turísticos. Este grupo piloto que participa neste projeto do turismo e da Comissão Europeia é acompanhado por outros Estados como Espanha, França, Itália, Grécia, Áustria, Finlândia e Alemanha, e o projeto desenvolve-se até ao final deste ano. Também estamos hoje aqui a assinalar que o rótulo ecológico da União Europeia completou oficialmente 30 anos em março de 2022. E, portanto, estamos aqui hoje a celebrar várias comemorações. Após 30 anos, este sistema voluntário, portanto, o rótulo ecológico da União Europeia, serve de sistema voluntário de certificação ambiental e continua dedicado a garantir um futuro mais verde e a construir uma Europa que seja mais resiliente e contribuindo também para os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, que preside aqui à estratégia de crescimento da própria União Europeia. O nosso ciclo de eventos do rótulo ecológico da União Europeia, note-se que organizámos há cerca de um mês, no dia 28 de abril, o primeiro destes workshops. Organizámos esse primeiro workshop no Dia Mundial da Terra e havemos de organizar uma última conferência que será no dia 13 de outubro, dedicada ao Dia Mundial do Rótulo Ecológico. Mas, como eu dizia, este ciclo de eventos, que são 3 eventos, tem por objetivo promover então este estilo de vida mais sustentável, inspirando tanto o setor do turismo como os próprios clientes, os consumidores, tendo em vista que estes sejam mais bem informados sobre a sustentabilidade ambiental e protegidos contra o branqueamento ecológico ou o chamado greenwashing. Os consumidores estão cada vez mais sensibilizados para este tema e, por isso, é importante também que saibam quais são as fontes credíveis e quais são, nomeadamente, estes selos que são credíveis e, do ponto de vista da União Europeia, desde há 30 anos, que tem por detrás apertados critérios definidos ao nível da União Europeia. A Comissão Europeia está também empenhada em realizar nos próximos anos o investimento necessário para tornar o rótulo ecológico da União Europeia mais reconhecido por todos e por todos os consumidores da União Europeia e também transformá-lo num instrumento que seja capaz de apoiar o consumidor a distinguir e a selecionar produtos e serviços realmente sustentáveis. Portanto, o rótulo aplica-se não só a serviços, como é o caso dos alojamentos turísticos hoje, mas também se aplica a produtos que muitas vezes nós vemos nas prateleiras dos supermercados e, portanto, estaremos atentos que aquele produto tem por detrás obedece a toda uma lista de critérios de sustentabilidade. Numa altura em que nós temos todos aqui presentes que o turismo foi uma das atividades económicas que mais foi afetada durante a pandemia por Covid-19 e agora mais importante face a esta guerra da Ucrânia, esperamos também que o rótulo ecológico possa constituir um instrumento de recuperação para o setor, apoiando a implementação de novas estratégias que permitam encontrar aqui e incrementar a resiliência do setor perante estes novos desafios que se colocam. Como eu já assinalei, este é o segundo workshop. O próximo vai ser no dia 13 de outubro e será aí sim uma conferência alargada dedicada ao Dia Mundial do Rótulo Ecológico. O objetivo destes primeiros 2 workshops, um dedicado ao Dia Europeu da Terra, outro que é hoje ao do mar, é o de dar a conhecer então o que significa o rótulo ecológico da União Europeia e apresentar
o sistema de rótulo ecológico aos alojamentos turísticos, permitindo o esclarecimento de dúvidas. Temos aqui hoje a nossa equipa toda em peso para vos prestar esse esclarecimento relativamente a dúvidas que possam surgir quanto ao sistema ou ao próprio processo de candidatura. Portanto, esperamos que possamos também convidar outros alojamentos turísticos em Portugal que ainda não detêm o rótulo ecológico a candidatarem-se e também a beneficiarem e usufruírem da vantagem de poderem estar associados a um selo de elevada qualidade. Neste dia de hoje, neste workshop, temos a participação especial da diretora comercial do Hotel Phil Viana Sport Hotel, que é a doutora Sofia Pereira. Ela é licenciada em Relações Internacionais e tem 15 anos de experiência no setor financeiro, mas decidiu em 2017 abraçar este novo desafio numa área diferente da sua de formação base, que é turismo agora, e vai partilhar connosco o seu testemunho e a experiência no âmbito deste hotel, do Phil Viana Sport Hotel, que é detentor de uma licença de utilização do rótulo ecológico da União Europeia desde 2019. No final do ano, a própria conferência será mais alargada, terá um cariz menos técnico do que hoje, por exemplo, e incluirá o debate também de temas de natureza mais estratégica. Como eu disse, temos hoje connosco em parceria o Turismo de Portugal e temos a arquiteta Leonor Picão, do Turismo de Portugal, que eu muito agradeço a colaboração connosco nesta ação. Ela é a diretora coordenadora da valorização da oferta do Turismo de Portugal e ela também é responsável pela coordenação do Plano de Turismo Mais Sustentável 2020-2023. Ela vai também aqui dirigir umas palavras a quem nos ouve. Arquiteta Leonor Picão, eu passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda, por este convite. Muito obrigada à DGAE por esta parceria com o Turismo de Portugal. Muito obrigada também a toda a equipe envolvida no desenvolvimento e na promoção do rótulo ecológico. É com o maior interesse que o Turismo de Portugal vê o desenvolvimento de ferramentas como é esta, muito importantes para o setor, e portanto num dia como hoje que celebramos o Dia Europeu do Mar, e realmente a nossa preocupação com os oceanos, um tema tão presente nestes tempos, e em breve teremos aqui também o Fórum dos Oceanos que será recebido em Portugal. E, portanto, é um tema muito importante, para a sustentabilidade, é um tema muito importante para Portugal, é um tema muito importante para o turismo. Felizmente temos uma costa enorme, felizmente temos muito mar, e temos este mar que é um ativo de atração de um destino de excelência que é Portugal. Mas é também importante olhar para este mar e pensar como é que cuidamos este mar e continuamos a tornar um ativo resiliente, cada vez com maior capacidade de atração turística, que consegue, portanto, fazer parte daquilo que são as nossas referências, os nossos destinos de excelência. Neste momento de retoma na fase pós-pandemia Covid-19 e que temos tido tantas incertezas, realmente cada vez mais a incerteza é a nova normalidade. Este ano, ainda em plena pandemia, começámos a viver uma guerra na Europa, tivemos sismos com significado para destaque nos Açores, tivemos as partículas no ar que foram notícia em todos os telejornais pelo impacto que teve também, e efetivamente cada vez mais vivemos com um maior número de incertezas. Incertezas climáticas, incertezas internacionais e incertezas que impactam o setor do turismo. E é exatamente ferramentas como o rótulo ecológico da União Europeia para o turismo
que farão com que possamos ter um setor cada vez mais forte, mais capacitado e mais resiliente. E, portanto, daqui também a nossa atenção e a nossa colaboração para que a implementação deste selo seja cada vez mais uma realidade e que, na prática, em breve, possamos ter cada vez um maior número de empresas aderentes a este selo. Portugal, o Turismo de Portugal lançou recentemente o Plano de Turismo Mais Sustentável, com a preocupação de alavancar o crescimento das empresas para a sustentabilidade. Lançou o programa Empresas 360 também para adaptação das empresas aos indicadores ESG, e estas são preocupações que vêm já articulada com a estratégia do turismo, a estratégia até 2027, que vê e que define a sustentabilidade como um eixo principal da sua política de ação. E, portanto, este rótulo é uma forma de concretizarmos e de crescermos de acordo com este caminho e com esta preocupação. Portanto, aqui o nosso interesse, em articulação com a DGAE, que é já um parceiro nosso no tempo muito importante, agora cada vez mais, estando na mesma tutela, continuaremos este trabalho para conseguirmos efetivamente, neste caso em particular, crescermos em número de empresas aderentes ao selo, porque acreditamos que esta é uma forma de atingir os objetivos que nos propusemos no Plano de Turismo Mais Sustentável, e é assim também uma forma de conseguirmos um setor mais forte, mais resiliente, mais atento às questões ambientais, sociais, económicas e, portanto, mais sustentável. Muito obrigada e uma boa sessão de trabalho a todos. Ok. Obrigada, Leonor, também pelo seu contributo e pela colaboração que nos dá e que muito aqui apreciamos para chegar a este leque de clientes tão específico como sejam os alojamentos turísticos. Bom, passávamos agora então à parte seguinte do nosso workshop, em que temos a engenheira Carla Pinto. A engenheira Carla Pinto é a nossa diretora de serviços para a sustentabilidade empresarial, aqui na Direção-Geral das Atividades Económicas, e é ela que nos vai apresentar o sistema do rótulo ecológico da União Europeia. Nomeadamente, ela vai nos apresentar o enquadramento estratégico, o enquadramento jurídico, bem como os critérios para se obter esta certificação, os custos que isso acarreta e também como é que se desenvolve o processo de candidatura. Portanto, eu passaria à engenheira Carla Pinto e também da minha parte eu me despeço para já e desejo a todos um bom workshop. Engenheira. Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que eu vejo tantos participantes deste setor interessados no rótulo ecológico, e eu normalmente quando apresento este sistema de certificação, a Direção-Geral das Atividades Económicas, desde a criação desse sistema voluntário de certificação ambiental, foi sempre o ponto de contacto nacional e, portanto, o organismo responsável pela atribuição das licenças do rótulo ecológico. E normalmente começo sempre por enquadrar este sistema no contexto das estratégias e de compromissos internacionais assumidos pelo Estado português e também no contexto de estratégias e planos de ação a nível da União Europeia. E, por essa razão, gostaria de vos dar nota que o conceito de desenvolvimento sustentável apareceu pela primeira vez nas agendas políticas há 35 anos, portanto, quando a Organização das Nações Unidas, designadamente a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e para o Desenvolvimento,
publicou um relatório, o designado Relatório Brundtland, com a epígrafe do nosso futuro comum. Passado 30 anos, em 2015, a Organização das Nações Unidas adota uma importante agenda para 2030 e com o objetivo de promoção do desenvolvimento sustentável. Esta agenda, intitulada Transformar o nosso mundo, Agenda 2030 Desenvolvimento Sustentável, foi subscrita na altura por 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas e integra um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É importante dizer que esta agenda define, de alguma forma, as prioridades e as aspirações dos governos e dos cidadãos para um desenvolvimento sustentável global para 2030. E, portanto, aqui a criação do novo modelo de governança. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abordam, assim, as 3 dimensões da sustentabilidade, a económica, a ambiental e a social, e nós destacamos aqui 4 desses objetivos, que são aqueles 4 que, em primeira linha, o rótulo ecológico contribui, através dos critérios que são definidos grupo-produto a grupo-produto e serviço a serviço. Dar nota também que a União Europeia, em coordenação com os seus Estados-membros, tem apoiado a implementação desta agenda e tem apoiado como? Através de estratégias e através de planos de ação. Todos já devem ter ouvido falar no Pacto Ecológico Europeu e no tema da economia circular. O Pacto Ecológico Europeu constitui a nova estratégia de crescimento da União Europeia e define aqui, de alguma forma, um fio verde condutor para tornar as iniciativas da economia, dos operadores económicos, mais sustentáveis. E perspectiva aqui também um caminho para tornar a Europa no primeiro continente neutro do ponto de vista climático no horizonte 2050. O novo plano europeu para a economia circular constitui um dos principais alicerces deste Pacto Ecológico Europeu e estabelece uma estratégia tendo em vista acelerar a mudança exigida no contexto do Pacto Ecológico Europeu. E são estes 2 instrumentos estratégicos de política que, de alguma forma, querem que os produtos e serviços sustentáveis passem a ser a norma no mercado interno. E o rótulo constitui, assim, um instrumento que tem uma grande importância para se conseguir atingir este objetivo. E o rótulo ecológico da União Europeia, como a doutora Fernanda há pouco acabou de referir, comemora este ano 30 anos, e é por essa razão que estamos aqui com um ciclo de eventos para promover este sistema. Ele foi instituído assim em 1992, faz parte da política da União Europeia em matéria de produção e consumo sustentáveis, é de natureza voluntária e o principal objetivo é a promoção de produtos com elevado desempenho ambiental. 8 anos após a adoção deste regulamento, deste instrumento, o âmbito de aplicação foi alargado de produtos para serviços. E quando foi alargado para serviços, o principal driver foram, efetivamente, o setor do turismo e os alojamentos turísticos. Por um lado, por terem aqui o potencial de desempenhar um papel de promoção de práticas de gestão sustentável. Portanto, os hóspedes, ao confrontarem-se com práticas de gestão dos alojamentos turísticos, acabam por também inspirarem-se para o seu dia-a-dia. E, por outro lado, porque também constituem aqui uma montra para os produtos sustentáveis e
este sistema também se aplica a uma variada gama de produtos. Portanto, atualmente existem 24 grupos de produtos, 22 são produtos na sua verdadeira acessão e 2 dizem respeito à prestação de serviços, os alojamentos turísticos e a prestação de serviços de limpeza. Os critérios neste contexto são publicados em decisões da Comissão e estão disponíveis nos jornais oficiais da União Europeia. E estes 24 produtos se incluem desde mobiliário, têxteis, calçado, detergentes, revestimentos para pavimentos, tintas e vernizes. Portanto, inclui aqui uma grande diversidade de produtos. Dizer-vos aqui também que o rótulo ecológico constitui um importante instrumento de combate ao greenwashing, ao tal branqueamento ecológico que agora muito se ouve. A Comissão Europeia está cada vez mais empenhada em combater estas práticas e em defender os consumidores destas práticas e ajudá-lo a optar por alternativas fidedignas. E o rótulo ecológico, efetivamente, por ter este logotipo, permite ajudar os consumidores a distinguirem, no momento da compra, produtos e serviços com elevado desempenho ambiental. E pronto, dar aqui esta nota que o rótulo ecológico também constitui um instrumento de combate ao greenwashing. E para se compreender o exigente mecanismo que dá credibilidade a esta certificação, é importante ter presente que o rótulo ecológico da União Europeia constitui uma certificação do tipo 1 de uma norma internacional que é a ISO 14024. O facto de cumprir com os princípios definidos nesta norma internacional de programas de rotulagem ecológica implica necessariamente que tem que ter, portanto, além de ter uma natureza voluntária, como já foi referido no início, tem aqui uma abordagem de ciclo de vida. E esta abordagem de ciclo de vida significa que os critérios dizem respeito aos principais impactos ambientais, tendo em conta esta perspectiva de ciclo de vida do produto ou do serviço. É também multicritério e esta questão do multicritério é muito importante. Vou-vos dar um exemplo de um produto. Quando nós, muitas vezes, uma alegação ambiental que é utilizada pelos produtores é, por exemplo, uma embalagem reciclada. E uma embalagem reciclada, efetivamente, trata-se de uma alegação que não tem esta preocupação de preocupar-se com os vários impactos desse produto ao longo do seu ciclo de vida. Portanto, podemos ter uma embalagem que até pode ser ambientalmente interessante, mas o seu produto, a produção desse produto, pode ter implicado aqui emissões atmosféricas graves, pode ter tido um consumo de energia ou de água também exagerado e depois, no seu uso, portanto, que é também uma outra fase do ciclo de vida, pode ter aqui impactos a nível da toxicidade para organismos do meio aquático, por exemplo. E, portanto, este conceito multicritério é muito importante estar presente quando nós queremos, efetivamente, consumir de uma forma sustentável. Tem aqui uma validade pré-definida. Esta validade pré-definida obriga à revisão regular dos critérios, com uma adaptação aos desenvolvimentos e às evoluções tecnológicas e científicas. É importante também ter presente que qualquer operador que se candidate ao rótulo ecológico tem obrigatoriamente que cumprir a legislação ambiental aplicável no país onde se está a candidatar
É importante aqui ser uma certificação atribuída por uma terceira parte independente, no caso de Portugal é a Direção-Geral das Atividades Económicas, independente, porque somos independentes dos operadores económicos que se candidatam, e daí também o facto de não termos interesse em atribuir a um e ao outro. E é transparente. O facto de ser transparente significa que a Comissão Europeia, quando está no processo de desenvolvimento dos critérios, organiza várias reuniões em que convida todas as partes interessadas a estarem presentes. Portanto, só não está presente quem não manifestou o interesse, porque é uma obrigatoriedade deste sistema. E, portanto, deixar aqui a nota que é gerido pela Comissão Europeia e pelos organismos competentes dos Estados-membros do Espaço Económico Europeu e, portanto, tem aqui esta exigência pelo facto de ser atribuída, de ser gerida por organismos públicos. Agora, mais especificamente, este sistema é regulado tanto a nível da União Europeia como a nível nacional. A nível da União Europeia temos um regulamento chapéu, que define aqui o âmbito de aplicação, algumas definições que são relevantes, mas também o contrato tipo, que deve ser assinado entre os organismos competentes e cada um dos detentores da licença, a forma como o logotipo pode ter, incluindo os pantones, por exemplo, as características dos organismos competentes, que também estão definidas em sede deste regulamento chapéu. E depois, para cada um dos grupos de produtos, temos decisões da Comissão, portanto, como perceberam nos slides anteriores, nós temos que ter aqui estudos de análise de ciclo de vida do produto e é com base nesses estudos que são definidos os critérios, tipologia de produto, a tipologia de produto, tipologia de serviço, a tipologia de serviço. A nível nacional, a aplicação do regulamento está definida num despacho conjunto, que é este despacho conjunto que está referenciado aqui, que é subscrito pelos Ministérios do Ambiente e da Economia. A decisão específica, onde podem encontrar os critérios aplicáveis, critérios do rótulo ecológico aplicáveis a alojamentos turísticos, como referi há pouco, são publicados no Jornal Oficial da União Europeia. É esta a decisão que define os critérios. O facto de serem publicados num documento público significa que esses critérios são claros, são transparentes, são acessíveis e são públicos. Não é preciso pagar para ter acesso a esta informação. Por outro lado, também não obriga à utilização de serviços de consultoria. Colocamos aqui o âmbito para, no fundo, ajudar-vos a perceber aqui o enquadramento desta decisão. Portanto, o âmbito desta decisão inclui os serviços de alojamento turístico e serviços de parque de campismo e também outros serviços auxiliares sob a gestão do prestador do alojamento turístico, que inclui a restauração, instalações de lazer ou de manutenção física, espaços verdes, locais para eventos, instalações sanitárias, de lavandaria, de cozinha ou serviços de informação. E quem é que pode candidatar-se ao rótulo ecológico? Este é um setor muito heterogéneo e todas estas tipologias podem candidatar-se, desde hotéis, pousadas, aldeamentos, apartamentos turísticos, resorts, turismo de habitação, turismo no espaço rural, parques de campismo e de caravanismo e também alojamento local. Portanto, existe aqui uma grande abrangência para promover aqui muitas candidaturas, esperamos nós. Eu neste slide destaco duas definições que constam desta decisão da Comissão para vos ajudar. Obviamente que quem se quiser candidatar vai ter que ler a decisão. Nós aqui, a equipa do rótulo ecológico na DGAI está disponível para prestar quaisquer esclarecimentos que considerarem necessários.
Estas duas definições ajudam, de alguma forma, o alojamento turístico a enquadrar-se e a poder avaliar uma potencial candidatura. E, portanto, são estas as definições de serviços de alojamento turístico e serviços de parque de campismo que devem ser considerados para efeitos de uma candidatura. E agora, passando à parte mais técnica, esta decisão da Comissão e todas as decisões da Comissão no âmbito do rótulo ecológico são constituídas por duas partes, um articulado e um anexo. No articulado estão definidas a lista, por exemplo, de serviços auxiliares, as definições, a validade dos critérios e, portanto, tem informação de caráter mais geral. Os anexos contêm as disposições relativamente a critérios e às formas de demonstração de cumprimento de cada um dos critérios. Neste caso em particular, este anexo está dividido em duas secções. Como falei há pouco, este é um setor muito heterogéneo e, portanto, tem aqui uma secção A, com 22 critérios de cumprimento obrigatório, e depois tem uma secção B, com 45 critérios facultativos. Estes 45 critérios facultativos, regra geral, são mais exigentes do que os critérios obrigatórios e equivalem a um conjunto de 145 pontos disponíveis. Aquilo que acontece é que cada um destes critérios facultativos está associado, está classificado com uma determinada pontuação, que pode variar de 1 a 5 pontos, e o alojamento turístico que se candidata a uma certificação tem de totalizar no mínimo 20 pontos, mas posso dizer-vos que a maioria das candidaturas que são submetidas ultrapassam esta pontuação mínima. Estes pontos, este limite mínimo de pontos é acrescido de 3 pontos quando o alojamento presta um serviço de restauração, de mais 3 pontos quando tem espaços verdes e de mais 3 pontos quando tem instalações de lazer, quando oferece instalações de lazer ou de manutenção física. Portanto, sem o cumprimento dos critérios obrigatórios e sem se atingir um mínimo de 20 pontos no contexto dos critérios facultativos, não é possível a atribuição de uma licença de utilização do rótulo ecológico da União Europeia. Próximo slide. Pronto. Dar-vos aqui nota que nós temos, portanto, tanto no conjunto da secção A como na secção B, nós temos exatamente as mesmas temáticas abordadas. São estas: a gestão geral, a eficiência energética, a eficiência hídrica, a gestão de resíduos e águas residuais, e aqui um grupo denominado como outros. E neste grupo agregam-se os critérios relacionados com preocupações sociais, comportamentais e de transporte. E, obviamente, apesar destes temas serem idênticos no contexto dos critérios obrigatórios e facultativos, claro que os critérios facultativos obrigam a um grau de exigência maior em termos de cumprimento. No próximo slide, eu tenho aqui os 22 critérios obrigatórios. Este slide está muito compacto, mas permite terem aqui uma fotografia daquilo que obrigatoriamente terão de cumprir, caso se candidatem à obtenção de uma licença. E eu gostaria de destacar aqui alguns critérios. No contexto da gestão geral, eu destacaria aqui o critério 1, que obriga aqui o alojamento turístico, mesmo que não tenha implementado um sistema de gestão ambiental, que construa as bases de uma gestão ambiental, portanto,
terem um programa de ação e aqui, de alguma forma, uma avaliação interna. Destacaria também aqui a formação do pessoal e as informações aos hóspedes, porque é através destes critérios que, de alguma forma, o alojamento turístico consegue dar continuidade ao cumprimento dos outros critérios. E aqui também destacaria o controle do consumo, que é através desta prática de gestão que o alojamento tem aqui a forma de identificar os potenciais de poupança económicos. A nível da eficiência energética, destaco aqui o critério 8, da iluminação energeticamente eficiente, porque é no contexto deste critério que o rótulo ecológico obriga aqui a uma evolução do alojamento, já que, por exemplo, passado 2 anos, obriga aqui a uma percentagem maior de lâmpadas de classe de eficiência A e distingue as zonas nas quais as lâmpadas estão acesas mais de 5 horas e, portanto, aí, passado 2 anos, obriga a que 100% das lâmpadas nestas zonas sejam efetivamente classe de eficiência A. Uma nota importante, porque tem sido uma dúvida que muitas vezes é colocada aqui à Direção-Geral, é o facto de os aparelhos deste critério, principalmente este da eficiência energética, mas também alguns de eficiência hídrica, só serem muitas vezes obrigatórios durante a vigência, quando existe uma aquisição de aparelhos durante a vigência da licença. E, portanto, pode haver uma candidatura, essa candidatura não obriga à substituição destes aparelhos, mas obriga a que, quando eles são adquiridos durante a vigência da licença, efetivamente cumpram os requisitos de eficiência que estão previstos no contexto destes critérios. Por último, destaco aqui a área da gestão de resíduos. Porquê? Porque esta área de gestão de resíduos é aquela que tem permitido aos alojamentos turísticos anteciparem-se relativamente a obrigações legais que decorrem do direito da União Europeia. E posso dar-vos como exemplos, por exemplo, aqui a proibição de embalagens de uso único, para café, para açúcar, para chocolate em pó, que veio mais tarde, portanto já é aplicado a nível do rótulo ecológico há muito tempo e agora passou a ser obrigatório, com base nas disposições da Diretiva dos Plásticos de Uso Único. Aqui a questão da triagem de resíduos, que obviamente que é obrigatória para alguns fluxos específicos, mas, por exemplo, para fluxos específicos perigosos, para tóneres, para latas de tinta, não era obrigatório. Vai ser obrigatório a relativamente curto e médio prazo e, portanto, os hotéis que já tenham instalado estes mecanismos de gestão de resíduos já estão preparados para estas obrigações. E temos aqui também a monitorização da produção do desperdício alimentar, que é também importante ter presente e que agora, muito brevemente, fará parte das obrigações que decorrem do direito europeu. Relativamente aos critérios facultativos, eu tenho aqui neste próximo slide, aqui só o número de critérios associado a cada uma destas temáticas, como referi há pouco, totalizam um conjunto de 45 critérios e 145 pontos disponíveis. E aqui eu se calhar destacaria a existência de alguns critérios de responsabilidade social. E esses critérios têm a ver com a doação de têxteis e mobiliário usado e, portanto, havendo esse compromisso por parte do alojamento turístico, existe aqui um ganho de pontuação no contexto destes critérios facultativos e também aqui a possibilidade do alojamento implementar uma política social. E essa política social abrange aqui, por exemplo, tempo livre para a educação, refeições gratuitas ou vales de refeição,
uniformes e vestuário de trabalho gratuitos, descontos em produtos e serviços no alojamento e sistemas de transporte sustentável subsidiado. No próximo slide, apresentamos aqui os vários passos para a submissão de uma candidatura. Referi há pouco que o apoio logístico é dado aqui pela DGAI, qualquer apoio logístico que seja necessário. E os passos para efetuar uma candidatura: em primeiro lugar, consultar a decisão da Comissão, que eu referi há pouco, incluindo o manual de candidatura, preencher um formulário, registar a candidatura no catálogo europeu do Ecolabel, submeter a candidatura e a documentação à Direção-Geral das Atividades Económicas, efetuar o pagamento da taxa de requerimento, dar nota que aqui, durante a análise do processo, podem ser solicitados elementos adicionais. Quando, no momento em que aqui a equipa que é responsável pela análise de candidaturas termina a avaliação e considera que o operador económico efetivamente demonstrou o cumprimento com cada um dos critérios aplicáveis, tem lugar uma reunião de uma comissão de seleção. Portanto, a decisão para a atribuição da licença não é a DGAI. A DGAI serve aqui um bocadinho como advogado de defesa da candidatura, mas a decisão é tida numa reunião da comissão de seleção, que é presidida pela Agência Portuguesa do Ambiente. Depois de uma decisão positiva desta comissão de seleção, é celebrado o contrato entre a Direção-Geral das Atividades Económicas e o Alojamento Turístico, é emitido um certificado, é realizada uma notificação à Comissão Europeia e é concluído o registro na tal plataforma Ecolabel Catalog, que é o ECAT. Relativamente às taxas aplicáveis, que se encontram no próximo slide, conseguem perceber que aqui as taxas, o governo português, através da DGAI, decidiu assumir as taxas mais baixas previstas em sede do regulamento. E, portanto, as taxas de requerimento e as taxas anuais são aquelas que constam deste quadro, sendo que, relativamente à taxa de requerimento, e de forma aqui a premiar as empresas que já têm implementado um sistema de gestão ambiental, temos aqui uma redução de 30% para as empresas que se encontram registadas no EMAS. O EMAS é o Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria e, portanto, promove aqui uma melhoria contínua de desempenho ambiental e existe aqui um desconto de 30%. E no caso da empresa está certificada de acordo com a norma internacional ISO 14001, que é a certificação do Sistema de Gestão Ambiental, tem aqui um desconto de 15%. Estas reduções não são cumulativas, sendo sempre aplicável a redução mais elevada. Vantagens competitivas desta certificação. Como referi, sendo um sistema de certificação que é gerido pelos Estados-membros e pela Comissão Europeia, que na prática são as autoridades que definem aqui as políticas públicas, tanto a nível da União Europeia como a nível nacional, a grande mais-valia de um operador económico obter esta licença é antecipar-se a obrigações que resultam da legislação, que decorram da legislação ambiental. Por outro lado, contribui para relevantes poupanças financeiras associadas a uma gestão otimizada do alojamento turístico, através, por exemplo, da redução de consumo de água, da redução de consumo de energia, daqui da prevenção relativamente à gestão de resíduos e à redução da geração de desperdício alimentar
E, portanto, todas estas vantagens competitivas existem para quem adote este sistema de certificação. Dar-vos aqui nota, sublinhar que, para além de permitir que a empresa se destaque relativamente às práticas ambientais de excelência, esta certificação inclui também aqui práticas de responsabilidade social e, portanto, é uma forma de se diferenciarem aqui nos mercados europeu e globais. Em resumo, aqui uma reputação verde, que aumenta de alguma forma a fidelidade dos clientes. A vantagem competitiva eu resumiria como práticas sustentáveis que conduzem a uma poupança económica, e aqui o facto de serem parte da solução. Portanto, como eu referi no início desta apresentação, existem compromissos internacionais que foram assumidos pelo Estado português em matéria de combate às alterações climáticas, e uma melhor, por exemplo, uma melhor gestão da água permite de alguma forma aqui uma maior resiliência do país aos efeitos da desertificação. Eu, no próximo slide, tenho aqui algumas estatísticas relativamente ao rótulo ecológico. Eu vou passar rapidamente, dar-vos nota que temos quase 500 alojamentos turísticos em toda a Europa, com certificação do rótulo ecológico. Em Portugal temos 5, vamos ouvir daqui a pouco aqui o testemunho de um dos 5 alojamentos turísticos que em Portugal detém esta certificação. Mas dar-vos nota que, no total, Portugal tem 23 licenças atribuídas, mas que estão relacionadas com mais de 5.000 produtos com esta certificação. Dar-vos aqui nota também que existem atualmente extensas atividades de marketing que estão a ser promovidas pela Comissão Europeia e também aqui por organismos públicos portugueses. A doutora Fernanda falou no início nesta campanha de promoção do turismo sustentável. Temos aqui artigos publicados na revista National Geographic, eventos de divulgação do rótulo ecológico que tiveram início em 2021, que estão a ter continuidade agora em 2022 e que prevemos continuar a promover todos os anos, este ano com o Turismo de Portugal, também aqui em parceria com o Turismo de Portugal. Mas também temos a publicidade disponível nos websites da Comissão Europeia. Este slide, a publicidade no site da Comissão Europeia está muito interessante porque apresenta a localização dos alojamentos turísticos no país e tem fotografias e contactos. Depois, a nível também do website do Turismo de Portugal, existe aqui um destaque do rótulo ecológico. Brevemente também terá informação sobre os alojamentos que detêm esta certificação. Dar-vos nota aqui no site nacional, no site da Direção-Geral das Atividades Económicas, temos aqui logo na página inicial o acesso a todos os tais 5.000 e tal, portanto as referências, temos aqui essas referências dos produtos e serviços aos quais foi atribuído o rótulo ecológico. Dar-vos nota que esqueci-me há pouco de referir que o manual de candidatura, no contexto dos alojamentos turísticos, é o único manual de candidatura que a Direção-Geral traduziu para português, o que demonstra aqui a importância que damos a este setor. Dar-vos nota também que a equipa da Direção-Geral das Atividades Económicas, em conjunto com a equipa do Turismo de Portugal, desenvolveu aqui um folheto sobre o rótulo ecológico para alojamentos turísticos, que está disponível no nosso site e no site também do Turismo de Portugal, e que nós prevemos também, até ao fim do ano, organizar mais um evento de promoção do rótulo ecológico.
E obrigada, é tudo do meu lado. Vamos estar disponíveis para questões que nos queiram colocar. E eu passaria a palavra imediatamente à doutora Sofia Pereira para apresentar o seu testemunho enquanto aqui representante do Hotel Filviana. Boa tarde, Sofia. Passo então a palavra. Boa tarde. Obrigada, Carla. Antes de mais, gostaria de saber se me estão todos a ouvir, porque eu tive aqui uns problemas de ligação no hotel, só queria garantir que me estão a ouvir bem. Sim, ok, muito bem. Sofia, obrigada. Muito bem. Eu preparei uma pequena apresentação, apenas para quem não nos conhece, apresentar-nos e saberem um pouco quem somos. O meu nome é Sofia Pereira e eu sou diretora comercial do Hotel Filviana, inaugurado em 2017 em Viana do Castelo. E todo o conceito do hotel foi pensado em torno da sustentabilidade. Ou seja, nós somos um hotel de 4 estrelas superior, dedicado a experiências de outdoor. Promovemos-nos como um provedor de experiências que, para além disso, tem um bom sítio onde ficar, mas não quer necessariamente dizer que os nossos clientes fiquem todos connosco, podem ficar noutros alojamentos da região, noutras unidades hoteleiras e continuar a usufruir das atividades que dispomos. Nós temos desde kitesurf, windsurf, surf, stand-up paddle, bike, yoga, wakeboard. Eu não sei se eu consigo controlar aqui a apresentação exatamente. Todo o nosso projeto foi desenvolvido num recurso natural que já existia, foi todo pensado em torno dele, a Nortada. Adicionámos as restantes experiências para o tornar sustentável durante todo o ano, porque a época de vento inicia em maio, termina em final de setembro e todos os restantes desportos tudo que é relacionado com o kitesurf e o windsurf é concentrado nesses meses e todos os restantes desportos foram pensados para que pudéssemos ter uma oferta capaz para atrair durante o ano inteiro. Nós dispomos de 55 quartos, 31 standards, 12 suítes, 9 bungalows, 12 suítes júniores, 3 suítes. Temos vários espaços de comida e bebida, portanto temos o nosso restaurante, a taberna, o bar de praia, o nosso bar do Cable. Temos um spa com uma programação wellness, onde fazemos também vários retiros de yoga, onde temos também aulas de yoga diariamente. Temos uma área corporate, mais para eventos, para team building. No nosso Sport Center temos também uma loja onde o cliente pode adquirir tudo aquilo que necessitar ou reservar as suas experiências. E, portanto, essa loja é física e online. Em 2019 inauguramos o nosso Wake Park, foi para trazer para a região uma oferta que não existia, de cable wakeboard. Focámos-nos bastante no turismo ativo, diversificámos os mercados com que trabalhamos, tanto em termos de desporto como em termos de nacionalidade. E aqui uma frase do anterior secretário-geral, que no mundo inteiro o turismo foi sempre um motor, uma força motora para proteger a herança cultural e natural para as gerações futuras, e é com essa missão que nós trabalhamos. Nós, em termos da sustentabilidade, acreditamos na mesma assente em 3 pilares: económico, social, ambiental. Não descuramos nenhum deles. Temos alguns compromissos de gestão, portanto somos certificados com o ISO 9001. Temos o rótulo ecológico europeu. Foi um processo que nos fez pensar, sentirmos guiados no processo e pensar na nossa atuação.
cumprimos com diversos requisitos, como a Carla falou, obrigatórios, facultativos, no que se refere às amenities, de escolhermos os fornecedores locais com certificado ecológico, de termos o compromisso da redução de plásticos, de utilização única, de determinarmos medidas de eficiência hídrica, solar, substituímos a água engarrafada por água filtrada, estamos a fazer uma mudança para a frota automóvel do hotel ser elétrica, temos o compromisso da redução de resíduos, eficiência energética, portanto, a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis. Isto são fotos de algumas dos sinais de alerta que temos também para consciencializar os hóspedes. Isto são os nossos espaços de refeição, que são com materiais reutilizáveis, biodegradáveis, e, portanto, temos essa preocupação. Temos sempre a preocupação de apoiar associações locais, quer seja em fornecer, dentro da medida dos possíveis e do que está ao nosso alcance, experiências desportivas. Quando realizamos eventos, tentamos sempre envolver as associações. Neste caso, organizamos o Campeonato do Mundo do Windsurf e Kitesurf e contratamos os troféus a uma associação local para promover a atividade, para contratarmos o serviço a uma associação que faz um trabalho belíssimo na região e para podermos também falar um pouco do que aqui se faz. Isto é uns programas que nós acedemos também, de desporto para todos, são várias iniciativas para divulgar as modalidades desportivas nas associações. Apadrinhamos um monumento natural, de onde estamos inseridos, onde temos também o compromisso, é uma iniciativa do município, mas temos o compromisso de erradicar espécies invasoras, de realizar a limpeza, de monitorizar a área e, portanto, de cuidar deste nosso património. E isto são fotos de algumas das ações que fazemos. Convidamos hóspedes, amigos, clientes para o fazer. Temos disponível no nosso site o Manual de Boas Práticas para a Sustentabilidade. Aqui está a foto de 2021, mas já temos disponível o 2022, que é um manual que está sempre em constante atualização. Fazemos reuniões mensais para avaliar o nosso percurso no caso sustentabilidade diz respeito e aquilo que poderíamos fazer. Está presente em vários pontos do hotel, desde a escolha da arquitetura, aos elementos que a compõem, à economia circular. Temos aqui, nós todos no final da época vendemos o equipamento desportivo usado, e se não estiver em condições de ser vendido, acabamos sempre por integrá-lo de alguma forma na nossa decoração e por lhe dar uma nova vida. Escolhemos fornecedores locais com produtos da época, desenvolvemos uma linha de merchandising Filviana toda com o conceito sustentável, produzida com materiais conscientes em fábricas da região, de forma a criar uma sustentabilidade também onde nos inserimos. Temos tido desafios extraordinários nos últimos tempos, com o Covid tornou-se um desafio muito grande, porque o caminho que estávamos a traçar na redução de resíduos de repente viu-se desafiado, porque voltaram os plásticos, as luvas, as máscaras de proteção. Tivemos que nos adaptar e estamos a estabilizar e a voltar a fazer o nosso caminho que já estava definido. Acreditamos que há sempre uma oportunidade de nos reinventarmos, continuamos a formar a nossa equipa, continuamos a avaliar os parâmetros do rótulo ecológico e a tentar acrescentar aquilo que nos é possível. E pronto, no fundo é o caminho que Filviana tem feito à sua medida para a sustentabilidade assente nos 3 pilares. E dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigada, doutora Sofia Pereira. É muito importante ouvir o testemunho, principalmente quando temos esta tipologia de audiência,
perceber aqui de viva voz a experiência que os hotéis têm neste... Liga a câmara da Carlos. Ai, não está ligada. Aqui diz que está ligada. Está ligada, nós estamos a ouvir. Exato. E, portanto, agradeço-lhe imenso. Nós abríamos aqui, o tempo já está a derrapar, mas nós abrimos aqui um período de perguntas e respostas. Já temos aqui algumas perguntas. Eu vou passar estas perguntas. Uma delas tem a ver com as questões dos critérios sociais, o facto de serem facultativos, e se numa revisão, quando referi os critérios são revistos de tempos em tempos, se efetivamente, havendo esta consciencialização das sociedades para questões sociais, uma consciencialização cada vez maior, se não deveriam existir mais critérios de natureza social no âmbito dos critérios para o rótulo ecológico. E eu diria que como referi, os critérios, o desenvolvimento dos critérios é um processo participativo e, portanto, eu convidava todos, nós fazemos sempre essa divulgação quando a revisão dos critérios tem início e, portanto, também mantenham-se em contacto connosco. E logo no início da revisão dos critérios, o Joint Research Center convida os grupos de interesse a registarem-se e, portanto, passam a receber toda a informação e passam também a poder contribuir para o desenvolvimento dos critérios e poder também fazer chegar aqui de alguma forma as vossas preocupações e, neste caso, incluir eventualmente mais critérios de natureza social. Eu tenho aqui uma outra pergunta que diz respeito a uma eventual candidatura de um alojamento turístico na região autónoma dos Açores. Eu posso-vos dizer que sim, é muito bem-vindo, e que o primeiro hotel que conseguiu a certificação do rótulo ecológico na Península Ibérica foi um hotel da Madeira, o Hotel Jardim Atlântico. E, portanto, claro que os hotéis que estão localizados na região autónoma da Madeira e dos Açores também se podem candidatar ao rótulo ecológico da União Europeia. Uma outra questão aqui é se os alojamentos turísticos com rótulo ecológico têm a obrigação de utilizar, por exemplo, detergentes com rótulo ecológico. Este é um critério facultativo e, portanto, obviamente, existindo no mercado, faria todo o sentido os alojamentos utilizarem, até porque depois pontuam, não é? Conseguem ganhar mais pontos com essa utilização, mas não é um critério obrigatório. E, na altura, não foi definido como um critério obrigatório, porque não era conhecido a existência em todos os Estados-membros do mercado interno de toda a tipologia de detergentes que um alojamento turístico podia precisar. Eu diria também, eu tenho aqui outras questões que entraram por via do formulário de feedback, e tem a ver aqui com a questão do histórico de consumos na altura da candidatura. Se os alojamentos novos se conseguem candidatar, porque efetivamente não têm histórico de consumo. E dar aqui nota que não é necessário existirem históricos de consumo, é preciso, no momento em que o alojamento turístico entra em funcionamento e apresenta uma candidatura, tem que recolher esses dados e controlar esse consumo. Depois, eu tenho aqui outra questão, que é durante a fase de preparação da candidatura, se podem contar aqui com o apoio do DGAI, e sempre que solicitarem, nós temos aqui uma equipa que tem atribuições a nível de várias tipologias de grupos de produtos e serviços,
e, portanto, temos aqui disponibilidade total para prestar esclarecimentos que considerem necessários. E estas são as questões para a DGAI. Eu tenho aqui, se a doutora Sofia Pereira ainda está aqui em linha, há aqui uma pergunta para si, qual é a receptividade por parte dos clientes relativamente à sensibilização para um comportamento responsável do ponto de vista ambiental? Existe um critério, não é, que tem a ver com esta informação aos hóspedes, formação dos trabalhadores e informação aos hóspedes. Que feedback é que têm relativamente aos vossos clientes? Para nós, nós trabalhamos muito com um público que já, e agora celebrando o Dia dos Oceanos, e trabalhamos com um público que já é bastante sensível às questões ambientais. Aliás, porque a prática dos desportos de outdoor, tanto do surf, do windsurf, do kitesurf, da bicicleta, tem muita preocupação da proteção da natureza, a parte do wellness, do yoga também. Portanto, os clientes que nos chegam já são clientes muito informados. Muitos deles valorizam bastante termos uma certificação reconhecida como o Ecolabel, como o rótulo ecológico. Consultam, muitas vezes pedem-nos mais informações adicionais sobre a nossa política de sustentabilidade. Nós temos-la disponível no site, é informado ao cliente no momento da reserva. Pedimos muitas vezes aos hóspedes para participarem das ações de sensibilização que desenvolvemos. Incluímos essas atividades também no nosso Kids Club, portanto a receptividade é total, e para além disso é algo que se impõe, porque o hóspede que nos procura é já bastante sensibilizado com esta temática da sustentabilidade. Obrigada, Sofia. Obrigada. Eu tenho aqui uma última questão, e seria para a Teresa Larsen, do Turismo Portugal, que penso que é a colega que ficou aqui, da equipa do Turismo Portugal. É, no fundo, qual é o papel do Turismo Portugal no âmbito deste sistema de rótulo ecológico da União Europeia? Não sei se... Foi dado permissão à doutora Teresa Larsen para poder falar. Olá. Olá, boa tarde, Teresa. Ok, já estou. Cores. Boa tarde a todos. O Turismo Portugal tem um papel de uma verificação praticamente administrativa, não é? Em termos da tipologia do empreendimento turístico que se candidatou ao rótulo ecológico da União Europeia. Portanto, a verificação da classificação e tipologia do empreendimento em termos da sua legalidade, vá lá, digamos, basicamente. Portanto, verificação do cumprimento das obrigações legais, não é? Que é aquele tal critério que é necessário e que está fora do âmbito dos critérios técnicos, mas Exato. Que é necessário para se conseguir atribuir uma licença em Portugal. Exato, e já agora também queria aproveitar para dizer que o Turismo de Portugal agora neste momento tem um papel também ativo neste trabalho de parceria de promoção do rótulo junto do setor, de várias formas, porque também esta de participar aqui temos sido convidados para participar no ciclo de eventos e outros. Exato, obrigada, Teresa. Efetivamente, o Turismo de Portugal está muito empenhado na promoção da sustentabilidade do setor turístico em Portugal, e é neste contexto que esta parceria com a Direção-Geral das Atividades Económicas e no contexto do rótulo ecológico em particular está a acontecer. Chegamos ao fim, eu peço desculpa a todos pela derrapagem do tempo, mas eu vejo que estamos cá todos, os que estavam no princípio, e portanto agradeço a vossa participação. Deixo aqui a nota de que está disponível aqui um formulário de feedback relativamente a este evento, e portanto convidava-os a todos a participar
participarem na avaliação desta sessão, que é importante para nós, até para a organização de futuros eventos. Finalizava convidando-os a participarem no nosso próximo evento, que depois será divulgado oportunamente, em que iremos celebrar o Dia Mundial do Rótulo Ecológico. O ano passado contámos com a participação de representantes da Comissão Europeia, que nos deram aqui alguns insights relativamente às políticas europeias em matéria de sustentabilidade e, portanto, estamos a contar também este ano ter aqui a participação da Comissão Europeia para atualizar aqui, de alguma forma, a informação que seja relevante neste domínio das certificações ambientais e do rótulo ecológico da União Europeia em particular. Muito obrigada pela vossa participação. Até breve. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.